A partir desta aula, iniciaremos a abordagem do Express.js para a construção das nossas aplicações para a web, usando a tecnologia do Node.js. Como falamos anteriormente, o Node.js oferece funcionalidades para a construção de aplicações para a web. E para isso nós temos um framework adicional na tecnologia denominado Express.js, que nos traz uma série de funcionalidades que facilita o processo de construção de aplicações. Então, a partir desta aula, nós vamos ver como configurar inicialmente um aplicativo para web, usando a tecnologia do Node.js com o Express. Para isso, nós precisamos entender como é que a gente faz a instalação do Express, como é que é realizado o processo da instalação deste recurso. Nós vamos ver como também instalar recursos adicionais, além do Express. Nós vamos precisar de alguns recursos adicionais, alguns módulos adicionais para a elaboração das nossas aplicações usando essa dobradinha do Node.js com o Express. Vejamos como também criar uma aplicação Node.js com Express e como gerenciar requisições nessa aplicação. Vamos ver como essa aplicação vai gerenciar requisições do tipo GET e POST, atendendo esse tipo de requisição no navegador do cliente. E aí, a partir do processamento dessas requisições, a geração dos resultados, nós vamos redirecionar o usuário para páginas do aplicativo, apresentando os resultados desse processamento. E aí a nossa aplicação vai voltar para guardar uma nova requisição. Então esse é o loop de execução da nossa aplicação. Chega uma requisição do tipo GET ou POST, ou outro método de requisição HTTP qualquer, a nossa aplicação atende essa requisição, processa as informações solicitadas pelo cliente, devolvendo uma resposta e aguarda novas requisições. Então, para isso, para que a gente possa criar uma aplicação, primeiramente a gente tem que fazer uma configuração do nosso aplicativo. E o Node traz para a gente um software para gerenciamento de pacotes, para que a gente possa então adicionar novos módulos, conforme for a nossa necessidade, como eu falei para vocês na aula anterior. Então, para isso, para a gente adicionar novos módulos de funcionalidades do Node.js, nós usamos um aplicativo chamado NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node. Então, através do NPM, nós podemos adicionar novos módulos na nossa aplicação, adicionar bibliotecas de recursos adicionais para os nossos aplicativos, bem como as dependências dessas bibliotecas. Então, para isso que serve o NPM, para gerenciar as bibliotecas e suas dependências de pacotes. Ok? Ele automatiza todo esse processo para a gente. Então, nós vamos ver como é que a gente utiliza o NPM para criar, então, um novo aplicativo em Node.js. Então, para isso, nós usamos o NPM para criar o arquivo de configuração desse aplicativo. O que seria o arquivo de configuração de um aplicativo em Node.js? Nada mais é do que um descritor desta aplicação, que, entre outras coisas, nós temos ali, quais são as dependências deste nosso aplicativo, qual é a sua versão, qual é o seu autor e assim por diante. Certo? Então, nós usamos o NPM para isso. Então, primeiro nós vamos criar, para nós criarmos o aplicativo, nós temos que entrar na pasta do nosso projeto, tá? E é isso que nós vamos ver agora. E aí depois nós geramos, depois de entrar nesta pasta do projeto, nós geramos o arquivo de configuração. Veja um vídeo aqui adicional, que descreve estes passos. Então aqui o primeiro passo seria nós criarmos, através do comando aqui no Linux, mkdir, nós vamos criar uma nova pasta chamada contatos. Tá? O nosso projeto vai ser um aplicativo de controle de agenda de contatos. Criado então a pasta contatos, nós vamos entrar, Então o comando em Linux para a gente entrar nessa pasta é o cd contatos. Então estamos agora na pasta contatos. E aí nós vamos agora criar o arquivo descritor de configuração desse projeto. Então, como nós vimos ali no slide, nós usamos o npm init, passando o parâmetro init para o programa npm, e aí ele vai fazer uma série de perguntas para a gente. A primeira pergunta é o nome do projeto.
né? Se nós quisermos colocar um nome adicional aqui, diferente do nome que nós colocamos para a pasta do projeto, né, como ela sugere aqui, né, contatos, nós podemos simplesmente colocar esse novo nome aqui. Neste caso eu vou deixar o mesmo nome aqui que da pasta do projeto, contatos. Aqui é a versão do nosso aplicativo, né? Então o aplicativo a gente está começando a criar ele, a primeira versão dele é a versão 1. Aqui uma descrição, né? Eu vou colocar uma descrição para esse projeto, então agenda de contatos, né? Seria o nome do nosso projeto. Aqui seria o nome do arquivo JavaScript que vai conter o ponto de entrada do nosso projeto, ou seja, toda vez que chegar uma requisição para o servidor, vindo do navegador do cliente, qual seria então o arquivo em Node que vai ser executado no nosso projeto, né? Eu vou deixar como padrão o que ele sugere aqui, que é o index.js. Eu poderia ter colocado app, né, de aplicativo, aí ele vai criar então o app.js, né, ou o próprio nome, contatos.js, mas eu prefiro deixar o próprio padrão aqui do Node, que é o index.js, certo? Aqui, se nós formos usar, então, alguma biblioteca de testes, né, do nosso programa, que não é o caso aqui da nossa disciplina, nós não vamos trabalhar esse conceito de testes aqui, né? Eu vou deixar, então, em branco. E também, se eu quiser depois subir esse meu projeto para um repositório, para a gestão de versões do nosso projeto. Né, que como a gente sabe, não sei se vocês já viram em outras disciplinas, né, nós temos, então, esse conceito de gestão de versões, e o Git, na verdade, é uma forma da gente fazer isso. No nosso caso aqui também na disciplina, nós não vamos usar este recurso, então eu vou deixar em branco. Aqui algumas palavras-chave a respeito desse nosso projeto, o que seria ele, né? Eu poderia colocar aqui agenda, contatos, alguma coisa desse tipo. Também vou preferir deixar em branco. E aqui o nome do autor, quem está criando o projeto. Vou colocar o meu nome aqui, então, Carlos. E aqui a licença desse meu projeto. Vou deixar a licença padrão aqui, né, que ele já sugere do Node, tá? Que não vai também fazer diferença aqui para o nosso projeto. Aí ele apresenta aqui como é que vai ficar então o arquivo descritor desse nosso projeto. Ele vai criar aqui dentro da pasta, como a gente pode verificar, ó, dentro da pasta do projeto, que é a pasta contatos, né? Então dentro da pasta contatos ele vai criar esse arquivinho package.json, né? Que é nada mais é do que o descritor, né? O descritor do nosso projeto, de configuração do nosso projeto, com essas informações que a gente acabou de colocar aqui, né, quando o NPM começou a perguntar para a gente, certo? Aqui basta a gente confirmar, então, colocando yes, né, digitando ali yes e clicando enter. Desta forma, então, dentro aqui da nossa pasta contatos, se a gente der aqui um ls para listar o conteúdo dessa pasta, nós vamos ver que foi criado ali o package.json com essa estrutura que a gente acabou de ver aqui. Ok? Então esse é o primeiro passo que nós devemos fazer para a criação de um aplicativo em Node.js. Ok? Após a criação da estrutura do nosso projeto, a agenda de contatos, nós vamos fazer a instalação dos módulos necessários para a gente construir a nossa aplicação para a web, iniciando pelo Express.js. Para que a gente possa instalar o Express.js, nós vamos usar então o gerenciador de pacotes do Node, que é o NPM. O NPM ele tem um parâmetro, que é o parâmetro i, ou install, né, que serve para a gente fazer a instalação do novo módulo. Então, neste caso, nós vamos usar o NPM i Express, indicando para o Node que nós queremos instalar como dependência desse nosso aplicativo o módulo do Express. Além disso, nós temos um parâmetro adicional que é o "-save". Isso identifica para o Node.js que este módulo que nós estamos instalando como dependência desse nosso aplicativo, ele vai ser uma dependência local. Nós não estamos instalando um módulo como um módulo global para o Node.js como um todo, né? Então ele é simplesmente uma dependência do nosso projeto. Após a instalação desta dependência, a estrutura do nosso package.json vai ser modificada. Então vai ter uma nova entrada chamada dependências, uma nova chave chamada dependências, onde vai ter uma entrada de uma nova chave chamada express, identificando então o módulo necessário, né, como dependência para o nosso projeto, além das chaves anteriores que nós já tínhamos criados com, né, o npm init.
Outra dependência necessária para a construção das nossas aplicações web, né, usando o Node e o Express, é o Body Parser. O que na verdade, para que serve esse Body Parser? Na verdade, quando a gente vai criar aplicações para web, nós estamos interessados, né, em dados que vêm da requisição do navegador do usuário, né, decorrentes do quê? Da interação do usuário com formulários, por exemplo. Nós vamos ter páginas que vão apresentar para o usuário formulários onde ele vai inserir dados que vão ser submetidos ao nosso aplicativo rodando no servidor. O nosso aplicativo, para processar esses dados que vêm na requisição, ele precisa então deste módulo, que traz algumas funcionalidades para a gente poder manipular, né, os parâmetros de requisição. Então nós vamos instalar o Body Parser da mesma forma que nós instalamos o Express, usando o npm Body Parser, Body if Parser, né, com a opção também "-save" para indicar que ele é um módulo, né, uma dependência somente local desse nosso projeto. A estrutura então do nosso package.json vai ficar da seguinte forma: lá em dependências, né, nós vamos ter uma nova entrada que é o Body Parser, além do Express que nós já tínhamos. Por fim, após então a definição do nosso projeto, né, a definição do arquivo descritor do nosso projeto através do npm init, após a instalação das suas dependências com o npm install do Express e o Body Parser, nós vamos ter a seguinte estrutura do nosso projeto. Tá? Lá então no Visual Studio Code nós vamos abrir o nosso projeto e nós vamos verificar que dentro da pasta contatos nós já vamos ter agora uma pasta chamada Node Modules, que é onde o Node.js armazena as dependências desse nosso projeto. Então, todos os arquivos de dependência, todos os arquivos do Express e também do Body Parser vão estar dentro desta pasta Node Modules, né, identificando, na verdade, que são dependências locais desse nosso projeto. Nós precisamos também criar, né, na estrutura desse nosso projeto, uma pasta chamada Public. Nós vamos ver que essa pasta chamada Public, nós vamos colocar arquivos de acesso público do navegador do usuário. Então nós vamos ter, por exemplo, uma página aqui que é uma página sobre.html, que vai dar informações, como o próprio nome está dizendo, ela vai trazer informações sobre o nosso aplicativo. Além disso, nós vamos ter também uma pasta que nós vamos ter que criar na estrutura do nosso projeto, lá no Visual Code, chamada View. Nesta pasta View vão estar todas as páginas então de interação com o usuário na nossa aplicação, né? Nós já temos uma ali chamada user.html. Além disso, na estrutura raiz do nosso projeto, nós vamos ter o arquivo de entrada, a página de entrada da nossa aplicação, que é o index.html, e o aplicativo de entrada da nossa aplicação, que vai processar, né, vai ser, na verdade, né, o controlador das requisições que chegam no nosso aplicativo, né? Todas as requisições que chegam no nosso aplicativo vão passar, na verdade, por esse index.js. E aí ele vai, então, direcionar as ações, né, o processamento de acordo com, né, as solicitações do usuário. Então essa vai ser a estrutura básica do nosso projeto, né? Além disso, nós temos ali o package.json, que contém, né, a estrutura de configuração do nosso projeto, como nós já vimos anteriormente. Okay? Nas próximas aulas, então, nós vamos explorar mais essa estrutura, né? Nós vamos ver como construir, na verdade, esse aplicativo em mais detalhes. Até lá!